Olá, seja bem-vindo ao projeto Mapas Mentais da Bíblia, um jeito diferente de aprender a palavra de Deus. O tema da nossa palavra de hoje é Seja Livre. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Cristo morreu para nos libertar do pecado e não para nos deixar livre para fazer o que quisermos, pois isso faria com que nós voltássemos ao nosso passado. Ao contrário, graças a Cristo, agora nós podemos fazer o que antes nós não fazíamos, viver uma vida generosa. Aqueles que apelam para a liberdade para viver ao seu modo ou praticar os seus próprios desejos estão retornando para uma vida de pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, na parte B desse versículo, lá diz o seguinte: Porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Cada pessoa é escravo daquilo ou daquele que o controla. Muitos acreditam que a liberdade é para fazer o que queremos e por isso muitas pessoas estão cavando o seu próprio buraco. Se nós recusarmos a seguir a Deus, seguiremos os nossos próprios desejos e nos tornaremos escravos dos desejos do nosso corpo. Agora, se nós nos submetermos a nossa vida a Cristo, Ele nos livrará da escravidão do pecado. Cristo nos livra para nós o servirmos. Uma liberdade que resulta em um supremo bem para mim e para você. E tem pessoas que ao invés de viverem assim, livres, soltas, estão preferindo viver assim, prisioneiras. Prisioneiras do dinheiro, amam mais dinheiro que pessoas. Com isso, viram prisioneiros pelo consumo. E também tem aquelas que são prisioneiras do celular. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o seguinte: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus, por meio do Espírito Santo, nos fornece liberdade do pecado e da condenação. É por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, o seguinte: Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por confiar em Cristo, somos amados, aceitos e livres para viver com Ele. Pois, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E tem pessoas que ao invés de viverem assim, livres, estão vivendo uma vida assim, prisioneira. Prisioneira da língua, fala demais. Prisioneira da internet, não tem tempo nem para sua família. E prisioneira também da doença. Aqui é aquela pessoa que tem de tudo, inclusive passa até a ser médico, começa até a medicar as pessoas, com tanta experiência que tem com doença. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 45, o seguinte: E andarei em liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos. Preceitos aqui significa mandamentos e ensinamentos. O salmista está falando nesse exato momento que mesmo estando buscando as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, ele está se sentindo livre. Ao contrário do que frequentemente esperamos, obedecer às leis do Senhor não nos traz restrições, mas sim liberdade. Pois as leis do Senhor, elas nos libertam para nós sermos aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, temos liberdade para cumprir aquilo que Ele planejou para nossas vidas. E tem pessoas que ainda, ao invés de viverem assim, felizes, continuam vivendo assim, prisioneiras. Prisioneiras da gula, prisioneiras do alvo. Aqui é aquela pessoa que todo mundo só fala dela. Onde ela estiver, todo lugar que ela estiver, qualquer que seja o momento, o ambiente, ela se sente alvo, porque todo mundo está falando dela. E também tem aqueles que são prisioneiros da TV. Esses são aqueles que não têm tempo para a família, não faz sequer um culto doméstico na sua casa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, lá diz o seguinte: Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto no Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre é um escravo de Cristo.
O contexto desse versículo nos diz que naquela época era comum ter escravidão no Império Romano e com certeza tinha escravos dentro da igreja de Coríntia. E por isso Paulo estava falando para eles que mesmo que eles fossem escravos de homens, eles eram libertos no Senhor. As pessoas de hoje são escravas do pecado até ter um encontro com o Senhor Jesus, pois Ele é o único que pode nos livrar de uma vida de pecado. Uma vez livre do pecado, não deveria mais viver pecando. E é por isso que tem pessoas que, ao invés de viver uma vida assim, livres, continuam vivendo uma vida de prisão, sendo prisioneiras da música, onde estão deixando de louvar o Senhor para continuar ouvindo músicas que antes ouviam. Prisioneiras da própria panela. Aqui é aquela pessoa que onde ele está, pode ser em qualquer lugar, até mesmo uma igreja, e fala que em todo lugar existe uma panela, sendo que ele mesmo é a sua própria panela. Ele não se mistura e fala que ninguém gosta dele. E todas essas pessoas que estão em todos esses tipos de prisões são prisioneiras do mundo, são amigas do mundo. E aí estão dançando conforme a música, estão virando marionetes do mundo, pois estão indo de acordo com o que o mundo está indicando para eles. Eles não estão indo na contramão desse mundo, são marionetes nas mãos das pessoas. Por isso acabam voltando para o pecado. Meu irmão, eu quero que você seja livre. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter mais uma vez àquele jugo de escravidão. Seja livre no Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha lhe ajudado. Quero te pedir com enorme carinho para você assinar o nosso canal, fazer o comentário aí embaixo, ajudar a divulgar esse vídeo, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que mais pessoas possam ser transformadas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até mais.